Agro e prosa, apresentação Divino Ronaldo. Eu estou aqui em Lucas do Rio Verde e vim conhecer a fábrica da Bioplanta. Estou com o Tomás Lorenzon, que é o responsável pela divisão NPP da UPL e é o diretor da Bioplanta. Tomás, muito obrigado por estar conosco, é um prazer falar contigo. Eu gostaria que você começasse explicando para a gente quem é a UPL e também falar a respeito do conceito da OpenAg. Perfeito, Divino. Primeiro, é um prazer te receber aqui na nossa fábrica, né, em Lucas do Rio Verde, que é uma das fábricas da divisão de biosoluções da UPL. A Bioplanta, basicamente, ela fornece soluções sustentáveis, né, pensando desde da saúde do solo até o enchimento do grão, né, e ela faz parte de uma divisão que a gente chama de NPP. Então, a NPP basicamente é a divisão global da UPL, que por si é uma das maiores empresas do mundo hoje quando a gente fala de proteção de culturas, tanto de biosoluções quanto de defensivos. Então, ela tem a sua origem indiana, mas que hoje já está em 138 países do mundo, né? E o Brasil sempre vai ser o maior mercado globalmente, porque não só para a UPL, mas de todas as empresas, o Brasil, ou queira ou não queira, é o celeiro quando a gente fala de agricultura. Então, essa divisão, quando a gente criou, né, que se chama NPP, Natural Plant Protection, então seria proteção de culturas de uma forma natural, com biosoluções, né, com saúde do solo. Então, nesse momento, a gente dividiu defensivo de biosoluções para que realmente a gente tivesse um foco muito maior, né, nessas soluções. Quando a gente fala foco, desde pesquisa e desenvolvimento de produtos, aquisições de empresas, como foi no passado com a Arysta, quando a UPL adquiriu a Arysta. São plantas fabris no norte da França, que já possuem uma tecnologia muito grande de extração de algas. A alga é um dos componentes que a gente utiliza nos nossos produtos. E mais ou menos assim que se divide, né? A Bioplanta como fazendo parte do NPP e o NPP, queira ou não queira, fazendo parte da UPL globalmente falando, só que na divisão de biosoluções. A outra pergunta, respondendo o que é o OpenAg, né? A UPL tem uma mentalidade de uma agricultura aberta. E o que ela vem ser uma agricultura aberta? É a gente pensar não apenas no que a gente faz, né? Não só em produtos e soluções que é o nosso core business, o nosso quadrado, vamos assim por dizer. A gente quer pensar desde a gôndola, que é o consumidor final, seja ele brasileiro, seja ele europeu, seja ele da onde que for, como ele pensa, até a indústria. Então, nesse meio, tem o agricultor rural, né? Então, vamos falar, por exemplo, o que o estado do Goiás precisa, o que o agricultor do estado do Goiás precisa, qual é a dor dele, qual que é a necessidade dele, qual que o que o consumidor na ponta tá querendo, para que no final das contas isso seja um processo um pouco mais harmonioso do que realmente uma ruptura, né? No momento em que, por exemplo, o consumidor europeu quiser um selo de rastreabilidade, né, do macarrão que ele está consumindo, qual que é a rastreabilidade, né, dos componentes desse macarrão, como ele chegou até a industrialização, se ele não for de uma forma muito bem trabalhada, ele pode criar uma ruptura, né, no agricultor que não estava preparado para mostrar a rastreabilidade, a história da produção, seja ela de soja, seja ela do milho, seja ela de qualquer outra cultura, né? Então, nesse sentido, o OpenAg é você pensar na cadeia como um todo, mas principalmente, e sem raízes, quando a gente fala assim, pensando em soluções totalmente diferentes, que pode ser uma tecnologia nova, pode ser um produto novo, que pode ser um processo diferente, seja ele logístico, seja ele um processo de qualidade, fabril, como um todo. É não ter regras,
né? Mas pensando sempre na melhoria desse processo. E com um apelo muito grande quando a gente fala de ganha, ganha, ganha. O que vem ser, né, o ganha, ganha, ganha? O agricultor precisa ganhar, né, ter o seu lucro. A indústria precisa ganhar, porque ela investe milhões em tecnologia, ela vai precisar de alguma forma pagar esse investimento. E o consumidor final, não menos importante, precisa estar pagando um preço justo por isso. No momento em que na cadeia produtiva tiver um elo que esteja fraco, é muito provável que todo mundo vai pagar por esse elo. Seja pagar um produto mais caro na gôndola, seja o agricultor produzir e não tem para quem vender. Então, assim, no momento que a gente olha esse ganha, ganha, ganha dentro dessa estrutura de uma mentalidade, né, aberta, né, o Open Ag, a gente acredita muito que é assim que vai ser o futuro da agricultura. Né, o futuro da agricultura pensando num ciclo como um todo, desde a produção do alimento até o consumo final, seja ele numa gôndola do supermercado de Goiás, né, de uma cidade de Rio Verde, no Goiás, ou até em Londres, né, que vai estar consumindo algum produto derivado dessa cultura. Na sua apresentação, achei interessante, você fez uma analogia entre o corpo humano e a planta, né, o solo, e eu gostaria que você explicasse essa correlação da saúde humana com a saúde vegetal. Perfeito, uma ótima pergunta. Devidas às proporções, né, entre uma planta e o ser humano, de certa forma são duas formas de vida. Então, eu faço muito essa questão de é impossível você só viver com vitamina, e é impossível também você ter uma saúde boa só utilizando antibióticos, né? Então faça a correlação entre o defensivo contra as biosoluções. Agora, no momento que você tem, né, essa junção, né, entre você ser uma pessoa que se alimenta bem, que se suplementa de uma forma interessante para que realmente o seu corpo necessita, com uma necessidade em algum determinado momento você ter uma necessidade de um antibiótico, de um medicamento industrializado, você realmente vai conseguir ter uma vida mais regulada, você vai conseguir aguentar maiores chances, por exemplo, de uma doença, né? Seja uma gripe, seja um vírus. Então, com a planta também é assim, né? Você tem uma saúde humana mais preparada, na planta é a mesma coisa. E quando a gente fala na planta, é você dar a nutrição que ela deveria ter, você melhorar ela fisiologicamente, isso é possível, você conseguir que ela fique mais robusta, é você ter um solo saudável para que ela consiga capturar, né, através das raízes, toda essa necessidade. O ecossistema de baixo, né, do solo, né, da superfície para baixo, ele é tão rico em bactérias, em vírus, em fungos, do que o nosso intestino. E a gente sabe hoje que você ter uma saúde intestinal é super importante. Então entenda-se intestino como solo, né? E toda a parte do corpo humano sendo a parte das folhas, do caule, né? Das flores da planta, em que quanto mais nutrida ela tiver, mais ela vai passar por situações de estresse, né? Então eu faço essa correlação com o ser humano e eu acho que, de novo, nas suas devidas proporções, né? de complexidade, mas são similares. Cada dia mais os biológicos vão tomando uma proporção, as empresas passam a investir, né? E você colocou essa tendência da UPL também. E você disse que em 5 anos a empresa tende a mudar o conceito dela, né? Mudar o mindset. Por que esse prazo de 5 anos? Né? E 5 anos, para mim, parece que para a empresa UPL é muito tempo, visto que ela é uma empresa tão jovem e cresceu muito, né? Nesse curto espaço de tempo. E o que leva e onde vai chegar essa mudança de mindset?
ela primeiro, ela precisa começar de dentro para fora, né? Então, você não pode apenas comunicar em feiras, nos seus canais de distribuição, na fazenda do produtor rural, se você não acredita. Então, quando a UPL fala que em 5 anos ela quer mudar o mindset, é pegar 100% dos funcionários, não só falando, mas acreditando nisso. Esse é o grande diferencial. Quando você realmente acredita, a sua fala muda. Então, quando a gente fala de mudar esse mindset, é você mostrar realmente, através de pesquisas, né, que é todos os nossos 23 centros de pesquisa que a gente tem no mundo, e mostrar através de resultados que você unindo, né, o defensivo, que é o real, né, o início da história da UPL, né, quando você começa com proteção de plantas voltadas em defensivos, que é a história. Ela tem uma tendência sempre de ir para essa com esse intuito, né, de defensivo, mas quando a gente precisa mudar esse mindset utilizando a pesquisa e resultados, por isso que para nós a gente fala aí de 5 anos, é você mudar internamente, então de dentro para fora, mas também já com produtos e soluções que vão basear o que você está falando. Então você tem já o defensivo hoje, você tem as biosoluções, daqui 5 anos é você juntar os dois, né? Porque a gente vê que realmente vai ser uma necessidade no mercado, vai ser uma necessidade da gôndola, do consumidor final, seja onde ele estiver, e a gente vai precisar também se adaptar. Então a gente sabe o quão o mundo é constante nisso, essas mudanças, e a gente está se preparando para ela, né? A gente hoje já tem as soluções de biosoluções, já tem as soluções de defensivos, mas é muito mais uma questão de estar preparado no momento que essa chave virar, e ela vira de alguma maneira, né? Se a gente considerar a quantidade de selos verde hoje que algumas culturas precisam ter, né? Principalmente quando a gente fala de frutas e vegetais para exportar, de certa maneira pode chegar, e a gente acredita que esse dia vai chegar para culturas também de grandes cereais. Quando a gente fala, né, soja, milho e algodão, né, ou qualquer tipo de cultura relacionada principalmente à alimentação, ela vai ter que ter algum tipo de selo. E eu acho que a gente, como indústria, também precisa se preparar para isso. Quais são os principais desafios globais na agricultura que vocês visualizam no momento? Divino, desafio sempre tem, né? A gente enxerga hoje a segurança alimentar como sendo um desses desafios, né? Visto que você precisa ter uma procedência, como uma rastreabilidade dessa cultura, e também precisa ter certeza que a gente vai conseguir abastecer, né, o mundo pensando em alimentação. Parece até que isso não poderia fazer parte de uma discussão há pouco tempo atrás. Mas se a gente for olhar todas essas mudanças climáticas que de alguma maneira a gente não sabe se são constantes ou se são passageiras, mas o fato é que a gente viveu 2 safras, né, e talvez a safra passada também com essa mudança né, que não era muito comum, a gente pode até começar a se preocupar com o possível desabastecimento, visto se tiver uma grande seca no Brasil ou uma grande cheia no Brasil, isso pode impactar globalmente no abastecimento, porque o Brasil, queira ou não queira, continua sendo o grande celeiro, né, da alimentação global. O segundo ponto, a gente fala que é a parte econômica, porque você passar por esses momentos de estresse econômico, né, de alta ou baixa, das commodities, o dólar alto ou baixo, você precisa ter a condição de sobreviver no momento que você passa por esses momentos de baixa. Então, isso falando da cadeia como um todo. Essa também é um dos grandes desafios globais. E o terceiro e último é a gente ter a certeza que a gente não está agredindo o meio ambiente. Então, assim, que tudo que a gente está colocando de biosoluções, quando a gente fala de nutrição, ele está voltando, principalmente quando a gente fala para o solo, né? No momento de ciclagem da cultura, tudo que, de certa forma, depois da colheita secou ou morreu, né, na planta, que é o processo fisiológico dela,
a grande parte desses nutrientes que ficaram ali, eles voltam para o solo, para que no próximo plantio, na próxima temporada agrícola, né, as raízes de novo consigam capturar o que sobrou, né? Então a gente pensa muito nesses 3 grandes pilares como desafios globais hoje. A gente ouve falar muito da utilização dos biológicos nas grandes culturas, né? Soja, milho, já se fala também HF, mas você citou pastagem, e eu acho que foi a primeira vez que eu ouvi, né, alguém falar de pastagem em relação a biológico. Não, ótimo ponto. A pastagem hoje é a maior cultura, né? Se a gente for olhar agrícola do Brasil, né? E a pastagem ainda, grande parte dela, não se tem qualquer tipo de tecnologia, né, no pasto, quando a gente fala. Basicamente são áreas, né, que dependem basicamente de chuva, o pasto cresce e o gado vai se alimentando, mas no momento em que o gado se alimenta, ele de certa forma está levando o nutriente que ficou, né, que estava antes no solo. O solo liberou para o pasto e o gado levou. Então, existe uma grande oportunidade, porque no momento que você tem um pasto nutrido, né, que ele vai dar resultado, você vai conseguir ter uma carne superior. E se você consegue oferecer uma carne superior, você consegue também passar essa diferença do valor percebido para quem está consumindo, né? Hoje já existem não só supermercados, mas estabelecimentos voltados à carne premium. É muito provável que essa carne premium, não só da raça do gado que está sendo oferecido, ele também é um gado nutricionalmente superior, seja na ração, né, que ele precisa se alimentar, seja no pasto que ele também está se alimentando. Então, assim, é uma oportunidade não só para nós, pensando em biosoluções, mas para o pecuarista muito grande. Mas a gente sabe que não vai ser uma virada de chave do zero para um grande investimento tecnológico, né? É um processo que o próprio pecuarista precisa fazer a conta, o quanto que ele vai precisar investir, né, em primeiro momento, para ter um resultado, e esse resultado vir com uma qualidade superior e ele conseguir um preço melhor desse produto, né, que no caso aqui falando da arroba, e aí automaticamente ele vai conseguir aumentar gradativamente o seu grau de investimento. Mas hoje nós temos uma grande parte hoje do pasto brasileiro sem tecnologia, pensando em biosoluções, né? Eles têm tecnologia mais voltada para herbicidas, né, que são as pragas do pasto, mas ainda em biosoluções, nutrição e biológicos ainda é muito baixo. Você citou o Brasil como um país em que a UPL vai crescer muito, já tem crescido e vai crescer ainda mais, até pela relevância do Brasil, né, em termos de agricultura e de pecuária. Quais são os planos de expansão da empresa no país? A Bioplanta, ela nasceu no coração do Cerrado. Então a gente fica em Lucas do Rio Verde, atendendo principalmente os principais estados: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás, Rondônia, Tocantins. E como as nossas soluções não são somente para essas culturas de cereais, a gente viu que a gente tem oportunidade de aumentar a eficiência, a produtividade de produtores, por exemplo, como café, cana-de-açúcar, culturas mesmo de inverno, né, como o trigo no Rio Grande do Sul. Hoje já tem trigo, inclusive no Goiás. A gente estima entrar nos principais estados brasileiros que antes a gente não estava, em alguns mais como o Espírito Santo, Rio Grande do Sul e Santa Catarina, ainda dentro desse ciclo, né, que para nós vai de julho a junho. Então, o nosso plano de expansão é dentro desse próprio ciclo que a gente chama ciclo fiscal da Bioplanta, nesses estados que então a gente não estava participando.
Aliás, por que a escolha de Lucas do Rio Verde e de Mato Grosso? Essa é uma resposta muito relativamente simples, né? Aqui o grande produtor rural, as grandes áreas, né, correspondem a esses estados, né? Goiás, Mato Grosso do Sul. E logisticamente faz todo sentido para nós, né, tá perto do produtor. Porque o produtor, cada vez mais, ele quer o produto quando a gente chama da mão para a boca, né? Ele quer ter o produto muito próximo de ele estar aplicando, né? No momento de aplicação. Para ele é muito complicado você ter uma estrutura para armazenagem, né? Então, uma estrutura de clima, às vezes precisa ser uma estrutura climatizada, e para isso, a intenção de ter a bioplanta em Lucas do Rio Verde, né, é você ter esse ganho logístico que talvez em máximo 24 horas você estaria entregando o produto na fazenda ou então no nosso canal, né, nossos canais de distribuição, que são nossos parceiros estratégicos. O slogan de vocês é muito interessante, reinventando a sustentabilidade. Como é que você explica, né, esse conceito? O reinventando a sustentabilidade é quando a gente sai da teoria para a prática, realmente, né? Você precisa... A gente sabe que teoria e prática não necessariamente elas andam próximas, né? Não é uma linha não necessariamente tênue. Então, quando a gente fala de reinventar, é muito mais olhar como fazer do que propriamente escrever a palavra sustentabilidade. A palavra sustentabilidade ela pode ser escrita num mural, em missão, em valores, né, de qualquer empresa. Agora para aplicar ela, você precisa realmente se reinventar, né? Então, você precisa, quando a gente fala de reinvenção, é você ter uma mentalidade aberta para a agricultura, é você entender que você não tem todas as soluções do mundo, ou que não necessariamente as suas soluções são as únicas do mercado. Então, assim, você realmente se reinventar a todo momento, porque o mundo real não necessariamente é um mundo teórico, né? As necessidades do mundo real, elas são diferentes do mundo teórico, principalmente pelas essas nuances que a gente vem vivendo, seja ela climática, seja ela econômica, seja ela política, todo tempo isso muda, né? E você se reinventar a todo momento faz parte desse processo de adaptação e aí sim de você se reinventar para esse lado da sustentabilidade. Qual o mercado mais desafiador hoje, do químico ou do biológico? Porque o químico ele já está estabelecido, já tem as empresas mais ou menos ali, né? O biológico não, a todo momento estão surgindo empresas e não param de surgir produtos novos, a todo momento alguém falando, eu tenho o primeiro produto tal que tem essa solução. Qual dos dois é mais desafiador e como vocês pretendem se impor nesse mercado para mostrar que as soluções de vocês são realmente... prateleira de cima, digamos assim? Perfeito. Eu acho que não tem resposta única aqui, né? O defensivo, ele já é um mercado estabelecido. Por outro lado, você dificilmente tá vendo novas tecnologias vindo, né? Por mais que todas as empresas investam muito em inovação, uma nova molécula, isso está cada vez menor, né? Essas invenções ou descobertas de novas moléculas, né? Por outro lado, existe a pressão da sociedade em redução de defensivos, de restabilidade. Esses são os desafios do lado do defensivo, que não vai morrer, né? Sempre vai haver necessidade. Existe muito mais uma questão de rastreio, de utilizar de uma forma consciente e eficiente. Esses são, eu acredito, que os grandes desafios e também, com isso, a questão de uma comoditização maior. Quedas de patentes, né, e menos saídas com novas moléculas. Por outro lado, o bio, né, como você bem falou, existem hoje no Brasil, se eu não estou enganado, mais de 500 empresas. Pensando em nutrição, pensando em biológicos, cada uma com a sua história, cada um com seus produtos. Então, assim, hoje, um dos grandes desafios é
você regular esse mercado, né? Porque no mínimo você espera que esse produto tenha uma qualidade muito alta, né? Que tenha uma tecnologia inserida realmente nele, de pesquisa, de eficiência, né? De uma universidade ou de um centro de pesquisa por trás realmente validando os resultados. Então, assim, esse mercado, quando ele é muito pulverizado, ele é desafiador, porque tem outros 500 falando que cada produto é o melhor, né? E não discutindo aqui se realmente são eficientes ou não, mas quando você tem um regulatório, né? Pensando nesse sentido, ou um selo, ou um órgão que realmente vai classificar melhor esses produtos, eu acho que esse vai começar a ter uma melhora, né? Em novas tecnologias, porque você vai conseguir investir mais em tecnologia para colher depois com um produto inovador. Então, nesse sentido, eu acho que essa grande quantidade de empresas, né, é um desafio pensando nessa parte de produtos sustentáveis. A UPL é uma das poucas do mercado que tem os dois. Então, no momento que a gente leva para pesquisa, a gente não leva só biosoluções ou só defensivos. A gente já opera com os dois em conjunto, porque a eficiência, no momento que eu conseguir melhorar a eficiência do defensivo utilizando um biológico, é muito melhor do que eu ter uma eficiência que não é 100% nem no biológico e nem no defensivo. Então, no momento que a gente sai da pesquisa com os resultados dos produtos, a gente já vem com a solução dos dois junto. Então, qual que é o defensivo agregado com o produto biológico que eu consigo ter muito mais, chegar muito mais perto de 100% de eficiência. Porque a gente sabe que a grande maioria dos produtos, ele não combate 100%, né? Ele chega em 80%, pode chegar em 90%. E no momento que você tem as duas soluções e pesquisou e testou os dois junto, você já vem com o pacote de soluções completo. Então é assim que a UPL se diferencia do mercado, porque ela consegue unir os dois no mesmo centro de pesquisa e também uma planta fabril, por exemplo. Para a gente finalizar, vocês têm plano de expansão dessa fábrica aqui ou pensam em colocar outras fábricas em outros pontos do país? A UPL já tem outras duas no estado de São Paulo, mas se a gente for olhar a capacidade de expansão dentro desse próprio terreno que a gente tem aqui, a gente consegue pelo menos triplicar a capacidade fabril, que hoje já é uma capacidade muito grande. Então, inicialmente, a gente tem a ideia ainda de ampliar no nosso próprio espaço, né? Lembrando que São Paulo pode muito bem operar o centro-oeste, né, uma parte do nordeste e o sul, né, e essa fábrica aqui consegue fazer toda a parte de operação do Cerrado. Então, estrategicamente, a gente já estaria muito bem localizado, é muito mais uma questão de expansão fabril no próprio espaço disponível que a gente tem na planta aqui. Tomás, muito obrigado pela receptividade e por toda essa apresentação que você fez para a gente aqui. O prazer é sempre nosso da Bioplanta aqui. Vocês são sempre muito bem-vindos e fica o convite aqui para seja os produtores de Goiás ou qualquer pessoa que tiver interesse em conhecer a nossa planta aqui em Lucas, vai ser sempre muito bem-vindo. A gente sempre vai tentar dar o máximo de experiência possível, como você está tendo a oportunidade também. Obrigado. Muito obrigado. Eu conversei com o Tomás Lorenzon, aqui direto da Bioplanta em Lucas do Rio Verde. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal.
e o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.